Então, a gente demorou um pouco para mudar as meninas de escola, mas a gente já tinha um desejo de buscar uma educação diferente para as crianças, né? A gente conheceu o Quintal das Crianças e foi bem interessante, porque a gente imaginava a princípio que ia ser muito mais um espaço diferente de educação para elas, né? Para as filhas, para as nossas filhas, para as crianças. Mas pouco tempo de contato a gente começou a perceber que a mudança foi muito para a gente, foi muito para os pais. Depois do Quintal das Crianças a gente passou a se perceber melhor na relação com as crianças. Uma das coisas que de imediato a gente percebeu na entrada aqui no Quintal das Crianças foi a gente olhar um pouco, tanto eu quanto meu esposo, para a nossa vida com os nossos pais. A sociedade que os nossos pais tiveram contato, né, com uma inserção no mundo do trabalho muito intensa nos últimos anos, na década de 60, 70 especialmente, e a gente, claro, vem de uma geração posterior que aprofundou essas relações com o trabalho e que isso vai distanciando da própria relação com a família. Rapidamente aqui, com a entrada no quintal, a gente viu várias mudanças acontecendo no dia a dia. As meninas, elas ficaram mais tranquilas, elas aprenderam assim, os limites, ficou muito mais fácil, né? Elas compreenderam os limites e a gente também lidar, né, em como colocar os limites, né, para a criança. E assim, o próprio conflito entre elas tem reduzido gradativamente. Em pouco tempo aqui no quintal, elas têm, as brigas que eram muito constantes, têm reduzido muito rapidamente. Elas conseguem brincar juntas, conseguem dividir os brinquedos, conseguem criar muito mais as brincadeiras, né, do que antes. Então foi um resultado assim fantástico. Em pouco tempo a gente percebe uma mudança muito grande assim. A gente se sente muito mais tranquilo também, né, nesse processo. E agora, antes uma coisa que era automática, a gente ia fazendo sem perceber, sem analisar, agora a gente consegue pelo menos parar um pouquinho, pensar um pouco melhor o que a gente realmente vai falar, vai fazer, vai dizer. E aí a gente vai aperfeiçoando essa relação com elas, né? E acho que é um processo longo, não vai ser da noite para o dia que as coisas mudam, mas isso também a gente está tranquilo de ir a cada dia tentando. Eu posso dizer aí do quintal, mas assim, minha filha tinha alguns probleminhas para ficar sozinha e tinha alguns medos, algumas dificuldades, que no final das contas veio se resolvendo e se construindo uma interação melhor entre ela, o local aqui, o espaço, o quintal, né? E entre eu, ela e a mãe dela também, né? Mudou um pouco o relacionamento ali, esse contato dela com a natureza, com o ambiente criado aqui pelo pessoal, que é tudo bem dividido, muito bem separado. Os lugares, os momentos, cada um tem seus limites e sua forma de agir com o lugar. Isso vem refletindo muitas coisas dentro de casa, né? Ela já organiza as coisinhas dela, ela já pega uma coisa, já bota de volta no lugar, né? Ela já ajuda mais, já está mais solta, ela se envolve mais, ela já chora menos, ela chorava muito em casa, na rua, para sair. Ah, não quero ficar sozinha, quero ficar aqui, quero ficar com vocês. E aí o quintal deu um pouco essa... Deu para a gente se separar um pouquinho, ficou bem, né? Ela tem um lugarzinho dela, agora ela ainda chora um pouquinho, mas ela já está se adaptando às coisas. Eu acho que isso vem dessa relação entre ela, o ambiente bem preparado aqui, a natureza, né? O lugar, o verde. Agora ela já chega toda suja em casa de terra, né? Que já quer dizer que ela se divertiu bastante, eu acho, né? Eu acredito que sim. Então, acho que é bem isso aí mesmo. Um lugar de interação, um lugar de organização, onde ela vai ter os limites dela bem separados, coisas que talvez a gente não conseguiu em casa, a gente está conseguindo agora com a ajuda do pessoal daqui. E aí, eu acho que é isso.
Bem, a gente ficou sabendo da proposta do quintal através de uma apresentação que o André fez aqui na Casa Amarela. E minha esposa assistiu essa apresentação, eu não assisti, e a gente conversou em casa que seria uma oportunidade interessante para trazer Júlia, para incentivar e desenvolver a autonomia dela, né? O período de adaptação meu e da Júlia foi quase 2 meses, né? Eu fiquei acompanhando a Júlia, né, as manhãs, e percebendo esse processo de, como o André chama, né, da proposta da pedagogia viva, de desescolarização, né, onde não tinha realmente atividades pré-definidas, a criança que começava a demonstrar os interesses dela. E eu fiquei, durante o período de adaptação, meio que desconfiado dessa proposta, né? Só que aí, durante esse período que eu vim acompanhando Júlia, eu fui vendo o quão sutil é a proposta e o quão poderosa é esse processo de desenvolvimento da autonomia da criança, né? Onde questões bem delicadas, como aprender a subir uma escada, descer a escada, né? Aprender a tirar a própria roupa, calçar a sandália, né? O quão isso é empoderador para a criança, quanto isso desenvolve tantas habilidades e tantas competências que a gente acaba não se dando conta, né? Hoje, Júlia já fica, né, sozinha, só com os guardiões, né, o André e a Monique. E em casa a gente vem sentindo uma mudança muito significativa, assim, tanto no comportamento de Júlia, quanto na nossa relação com ela, né? E hoje o Quintal das Crianças representa para a gente um grande oásis, assim, nessa loucura que é a vida corrida, né? O fato de Júlia poder estar frequentando esse lugar, para a gente é uma oportunidade muito, muito prazerosa e muito empoderadora também. O quintal pra gente foi um achado bastante gratificante e interessante, porque a gente tinha muitas discussões e muitos debates acerca da necessidade de escolarização precoce de nossa filha, e também tinha a necessidade de deixar ela né, com alguém para que a gente conseguisse trabalhar. Mas a gente não queria que ela fosse escolarizada muito cedo, a gente não queria que ela entrasse nessa lógica de dar resultados que a gente, infelizmente, na maioria das vezes é obrigado a fazer, né? Essa lógica que, mesmo sendo na idade, digamos, de pré-escola, a criança já é estimulada a dar resultados meritocráticos, digamos assim, né? Na escola já é estimulada a disputar e a responder estímulos. A gente queria que ela ficasse o máximo de tempo possível afastada dessa lógica, que ela tivesse esse período inicial de contato com outras crianças de maneira mais tranquila, mais baseado mesmo nela mesma, nas vivências dela, no aprendizado que ela precisava ter realmente para ela e não para os outros, né? Não para os professores, não para a gente, para não ter que responder às nossas expectativas, as expectativas dos adultos. E encontrar o quintal foi uma sorte muito grande para a gente. É nítido a diferença que a gente percebe dela. Não estou nem colocando no mérito de ser melhor ou pior, mas é nítida a diferença da relação dela com as outras crianças em relação do que a gente vê das crianças na média, né? Do respeito aos espaços, do respeito às vontades das pessoas, dela própria e das outras pessoas, a forma de lidar com as outras pessoas, com os espaços, com os ambientes, é muito diferenciado. E eu acho que o quintal contribuiu muito para que ela enxergasse isso dentro dela e
conseguisse se relacionar assim. Eu acho que é algo que ela vai levar para a vida inteira, essa experiência que ela tem tido aqui. Acho muito importante que ideias como essas surjam cada vez mais e se ampliem, né? Enfim, acho que é isso. Acho que foi um grande achado, uma grande sorte da nossa parte e dela, talvez. Só o futuro vai dizer, né? Mas essa outra via, essa outra possibilidade de se encontrar no ambiente escolar de maneira mais voltada para ela, ao invés dos resultados para a gente. Amansan las bestias, donde el sol viene a parir. En mi jardín hay un fuego, donde se queman las horas. Todo lo que se pasó, pasó.